Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar eu e o Teiji, porque nós vamos falar sobre educação, então eu achei legal trazer ele para falar um pouco sobre como nós educamos as crianças. É claro que a gente não vai falar sobre tudo, mas hoje a gente vai falar sobre o não. E eu acredito que ele tem maior capacidade do que eu para explicar sobre este assunto. Né? E por isso que eu chamei ele para gravar comigo. De vez em quando ele vai participar dos vídeos, assim eu espero. Ele não queria muito não, né? Não queria. Hoje eu trouxe ele, yes! E ele vai participar, vai dar a contribuição dele, claro, porque ele tem muito para contribuir, tem muito para ensinar pra gente. Eu sempre aprendo com ele, então eu acredito que vocês também vão aprender e vai ser muito bom, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o não, tá? Bom, a gente, desde muito cedo, a gente já tem estudado sobre a palavra não e as consequências que ela traz, a influência que ela traz na nossa vida. Né? A gente fez muitos cursos, a gente leu livros também, mas a maioria das vezes que a gente ouviu falar sobre o não, até então a gente nunca tinha ouvido falar, foi em treinamentos, né? E nos treinamentos a gente entendeu que o não é uma palavra muito importante. E inevitavelmente a gente vai ouvir muitos nãos na nossa vida, né? Milhares de nãos até a gente se tornar um adulto. E hoje nós vamos falar sobre o que isso acontece, né? O que acontece na nossa vida com esses nãos, né? E o que acontece com as crianças, né? Também, né? No caso, os treinamentos nós fizemos, não foram treinamentos dentro da igreja, então não são treinamentos cristãos, são treinamentos de liderança, treinamento de vendas, mas que a gente filtrou muita coisa e aplica vários princípios de coisas que nós aprendemos em treinamentos que não eram cursos ou seminários voltados para o público cristão, mas que tem muito conteúdo bom, muita coisa boa, e a gente foi filtrando isso e fomos buscar também assim referências bíblicas, né, para poder aplicar isso na vida das crianças. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que nós não devemos dizer o não, quando não devemos dizer, quando devemos dizer, por que não dizer, e é isso, né? Pois é, a gente passa por muitas situações, circunstâncias na nossa vida que nós vamos ter contato com o não, né? E na nossa infância, a maioria das vezes, ou muitas das vezes que acontece de a gente ter ouvido não, foi numa situação de perigo, numa situação em que às vezes, né, a mãe vê o filhinho chegando perto de uma tomada e a primeira palavra que vem na mente da mãe é não! Então ela grita, né? E aquela associação negativa fica na cabeça da criança e até mesmo na vida adulta. Né? Então toda essa formação do pensamento, todo esse paradigma é formado desde cedo, porque muitas vezes esse não foi usado numa situação de perigo, numa situação de desaprovação, num lado negativo. Então isso causou uma formação de um padrão relacionado ao não. E o não tornou-se uma palavra negativa, né? Uma palavra em que cita um problema, um perigo, um alerta, alguma coisa, né? Por exemplo, o que nós deveríamos então fazer e o que nós continuamente a gente faz aqui na nossa casa? Que a gente aplica, né? Como a gente aplica isso na nossa casa? As crianças estão correndo, né? A primeira palavra instintivamente que vem à nossa mente muitas vezes é não corra. Tá gritando, fala não grita, né? Tá mexendo em alguma coisa, não mexa. E a gente coloca sempre o não na frente de uma coisa que a gente não quer que faça. Ao invés de a gente falar o que a gente não quer que ela faça, a gente costuma falar o que a gente quer que ela faça. Então, se a gente não quer que ela se a gente quer que ela pare de correr, nós temos que falar para ela: ande devagar. Não corra. Né? Se a gente quer que ela feche a geladeira, a gente não deve falar não abra a geladeira, a gente deve falar feche a geladeira. Né? E importante é a gente sempre colocar uma instrução logo após essa
essa ordem que você está dando? Porque as crianças precisam de instrução, elas precisam de um direcionamento. Principalmente as crianças menores, né? Sim. Até 3 anos de idade, isso nossa, gente, funciona tanto. Hoje a Manuela já tem mais de 3 anos, mas se ela fosse bebezinho, talvez daria para eu fazer um vídeo, porque nós ficávamos impressionados de como funcionava. Porque ela estava mexendo nos armários e eu falava para ela: filha, fecha o armário pra mamãe e vai lá brincar com aquele brinquedo que tá ali, assim, uma coisa que tava perto. Ou eu direcionava ela pra buscar alguma coisa pra mim, sabe? Mas eu falava pra ela: fecha o armário pra mamãe, né? Aí não é brinquedo, aí são coisas da mamãe, então fecha o armário pra mim e vai ali fazer isso ou fazer aquilo. E eu direcionava ela. Impressionante como funcionava. A gente mesmo, né? A gente ficava sempre impressionado de ver como que funcionava. Então a gente procura sempre, óbvio, gente, que a gente não faz isso 100% do tempo. Porque claro. Tem hora que acontece certas coisas e fala: não, você já dá aquele grito. É instintivo, é algo tão automático, né? Que você Mas a gente se educa nisso, né? A gente tem se educado tenta evitar por anos, nem sei quantos anos faz, a gente tenta evitar ao máximo, né, isso. E aqui em casa, eu sempre tive, por exemplo, assim, as facas da cozinha sempre ficaram na porta, assim, da pia. De livre acesso. De livre acesso. Eu nunca tive problema com as crianças, né? E, inclusive, muitas... Né, o pessoal me julga, né? O pessoal me julga. Kátia, é perigoso, não deve. Mas, assim, não sei, eu tinha uma tranquilidade tão grande, porque as crianças entendiam, sabe? E não mexiam. Eu nunca fui pega de surpresa por algo, assim... chocante das crianças estarem mexendo com a faca ou de se machucarem. Então, assim, funciona muito quando nós damos a ordem que nós queremos e explicamos também o porquê, né? Eu sempre falava: fecha o armário, aí a mamãe guarda as coisas da mamãe, então você vai brincar com seus brinquedos, né? Aqui não é brinquedo. Sempre expliquei e funciona muito, né? Uhum. É importante a gente dar essa instrução logo depois do que a gente está querendo dizer. Porque a gente está parando ela, né? Ela está ali então, naquela ação, ela está querendo fazer aquilo. Ela está sendo privada, ela está se sentindo que está perdendo alguma coisa. Então, você dando um direcionamento para ela, ela vai saber o que ela tem que fazer. Então, ela vai se sentir mais segura também, né? E para complementar um pouco a respeito da questão do não, quando você diz um não para a criança, um não assim, não mexa nisso, não faça aquilo, a grosso modo, se a gente fosse analisar, o nosso cérebro, ele não processa o não. A criança é um exemplo prático disso. Quando você disser para ela uma instrução: não faça isso. Por exemplo, a criança está para atravessar uma rua e você está longe, você precisa dar uma instrução para ela. Se você disser: não atravessa a rua, ela praticamente não vai ouvir esse não. Ela só vai ouvir o atravessa a rua. Ela está escutando, está esperando uma instrução sua. Então, quando você quiser que ela pare, você tem que falar para ela parar. Fica aqui, vem para cá. Você tem que dar a instrução para ela, né? Então, o não, ele praticamente fica ensurdecido enquanto ela está assimilando a instrução, né? Para você entender isso, é só você pensar no seguinte. Pensa nessa frase: não pense numa laranja podre. Automaticamente, eu estou te dando uma ordem que você não deve fazer, mas você pensou nessa laranja podre. Então, o seu cérebro, ele não está entendendo o não. Ele está entendendo a instrução que está ali. O não fica uma coisa obsoleta no final das contas. Dá uma contrária agora, assim, tipo, pense nisso, tipo, o contrário. Pense na cor azul. Você vai pensar na cor azul, né? E é a instrução correta. O que você quer, você deve dar a instrução. Ao invés de você... É o que a gente usa com as crianças e funciona, né? Então, seria interessante você... Testa isso aí na sua casa. Né? Depois conta pra gente aqui nos comentários. Você vai ver que interessante que é como acontece isso aí. E é real. Acontece na nossa vida o dia inteiro aqui com as crianças. A gente diz o que a gente quer, não o que a gente não quer que ela faça. Isso. Né? Então, só pra gente
fechar a primeira parte de o porquê não dizer não, é que nós precisamos ajudar os nossos filhos a entenderem o que eles precisam fazer e não o que eles não precisam fazer, Exato. né? Então, não mexa nas coisas da mamãe. Não mexa nas minhas coisas. Não é isso, né? Então, assim, brinca com seus brinquedos, brinca Isso. com as suas coisas, Questiona né? ela do que ela, do olha, que você aqui quer que ela são faça. as coisas da mamãe e não são coisas pra sua idade. É perigoso pra você, ou você vai estragar porque você ainda não tem habilidade pra mexer com isso ou aquilo. Então, brinca com seus brinquedos, faça isso, faça aquilo, enfim. A gente precisa ajudar as crianças a entenderem o que elas precisam fazer, porque elas estão descobrindo tudo, estão descobrindo o mundo, né? Exato. Principalmente os menores. E não porque as crianças crescem, né, são maiores também, que a gente ainda não precisa ensinar e ajudá-los a entender o que é melhor para eles, né? Pessoal, nós tínhamos gravado o vídeo completo, mas nós achamos melhor separar em duas partes. Então, a primeira parte nós estamos explicando por que não dizer não, e na segunda parte do vídeo nós vamos dizer por que dizer não. Então, por favor, assistam a segunda parte. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada, Deus abençoe vocês.